Lucas, capítulo 18, verso de número 1. Aleluia. Diz assim o texto bíblico: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Este é o texto que lemos e vamos fazer uma exposição dele. Eu quero aqui expressar a minha gratidão primeiro a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Irineu Pereira, todos os demais obreiros, cantores que aqui estão, os irmãos que estão trabalhando nas mídias sociais. Que Deus em Cristo lhes abençoe. Louvo a Deus pelo querido pastor Everaldo Sena, que está aqui na direção do trabalho, em especial também pela vida do pastor Raimundo, que tive o privilégio de ser pastoreado por ele. Louvo a Deus pela vida dele. Vamos aqui agora, irmãos, então, falar da Bíblia. O texto que lemos é uma das parábolas que Jesus nos conta, irmãos. E Jesus, nas parábolas, ele usa de antropoformismo, que é das formas humanas do que conhecemos, para passar a mensagem que quer nos ensinar. E aqui ele usa da analogia de um juiz injusto e de uma viúva. E ele começa o texto dizendo: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quero ater-me aqui, irmãos, na palavra orar, na palavra sempre e em duas palavras nunca desfalecer. Primeiro, orar é falar com Deus. E a proposta de oração, irmãos, para saber como devemos orar, devemos nos remeter a Mateus de capítulo número 6. Ali dá toda a instrução de como orar. Mas se formos fazer uma analogia, uma reflexão do que é orar, é falar com Deus, e é ter proximidade com Deus, é ter relacionamento com Deus. O evangelho registrado por João, no capítulo de número 1, verso 11 e 12, diz que nós somos filhos de Deus. E Deus usa dessa analogia de filhos, nos ensinando muitas coisas. Quando estamos inseguros, em momentos adversos, a primeira coisa que fazemos é falar com os nossos pais. E essa proposta de oração de Lucas capítulo de número 18 é nos aproximarmos do nosso Pai, que nos propõe segurança e se responsabiliza pela nossa integridade. Pois bem, a palavra sempre aqui, ela vem do grego koiné, eistelos o termo, que é até o fim. Este sempre nos remete, irmãos, a entendermos que não oramos só no tempo bom, não oramos só no tempo de alegria, não nos relacionamos com Deus, o nosso Pai, só quando tudo vai bem. Devemos também ter estrutura, forjar em nós mesmos uma estrutura de buscar a Deus em oração e adoração nos tempos bons e nos tempos adversos. Abro um parênteses aqui, que o tempo e os dias em que estamos vivendo é um tempo adverso, é um tempo de dificuldade, é dias dificultosos. Porém, Mateus capítulo de número 16 e verso de número 18, Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão. Então, irmãos, não importa o que vamos lutar, certa é a vitória de quem está com Cristo Jesus. O termo nunca desfalecer vem do termo grego que é ekakeu, é desistência por exaustão. Ele usa um termo de ir sempre, e esse desistir por exaustão, e nobres irmãos, ele nos remete à falta de sustentabilidade,
a falta de nutrição, porque quem está exausto, pastor Everaldo, propriamente está com poucas forças. E o texto nos remete a dizer e entender que este ecaqueu é a exaustão dos dia a dia, nos momentos adversos que vivemos. Pois bem, um dos eu sou de João, que propriamente o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então devemos desfrutar da nutrição espiritual, do pão da vida que nos nutre. O que devemos entender? Que nos tempos adversos, sempre eu devo seguir próximo, juntinho de Jesus o Nazareno, que é o pão vivo que nos traz nutrição. Quais nutrição? Nutrição é provisão. Qual a provisão? Física. Ele se responsabiliza por nossa saúde. Qual outra nutrição? Material, irmãos. Quem está com Jesus, ele é o provedor da nossa casa, ele é o provedor da nossa vida. Qual outra nutrição? A emocional. A Bíblia nos revela inteligência, conselhos para que tenhamos estrutura emocional para viver em Cristo, a paz que excede todo o entendimento. O que isso é? Nos dias de confusão nas nações, o cristão que se relaciona com Jesus mostra paz, mostra mansidão, porque é convicção que quem vence as dificuldades por nós é a nossa força. Qual a força? Digo fraco, eu sou forte. Aleluia. Cristo é a nossa força. E a principal de todas as nutrições é a espiritual, porque quem está nutrido espiritual cria estrutura para enfrentar as adversidades do dia a dia. Aqui o texto diz que havia uma viúva, pastor Everaldo, e um juiz injusto. É enfático em dizer que é um juiz injusto, que não teme a Deus e nem homem algum. 3 grupos de juízes existiam nesses dias. Primeiro, a cúpula do grande sinédrio, 71 doutores da lei, responsáveis por julgar a nação dos hebreus. Depois, a mini cúpula do pequeno sinédrio, 21 doutores da lei, que também ficavam nas pequenas províncias. O que eu aprendo, pastor Everaldo, é que não importa se estamos em grandes metrópoles ou em pequenas províncias, Deus sempre levanta alguém para ajudar-nos e nos nutrir de palavra de Deus. Agora, o terceiro grupo de juízes eram os instituídos por Roma, que era exatamente a realidade deste texto. Não temia Deus, provavelmente era levantado por relação política. Ah, eu sou um general de Roma, então eu vou aqui influenciar para nomear um juiz. Ele não temia a Deus e nem homem algum. Essa mulher, ela tem uma causa. Se formos para os contextos bíblicos, causa de viúva, necessidade financeira, provavelmente os filhos poderiam ser levados cativos por dívida, e vai por aí afora. Poderia perder as suas propriedades. Então, era dias adversos da vida dessa mulher citada nessa analogia, nessa parábola. Ela importuna este juiz injusto. Aqui, ao contrário de Ecaqueu, não é desistir por exaustão, é intéus. Intéus quer dizer Deus dentro da criação. E para ter intéus, eu revelo no intéus a motivação, a persistência, as forças que encontro. Prova disso é que Paulo registrou: não sabeis vós que sois templo do Espírito, que o Espírito habita em vós? Então o intel já é o Espírito Santo nos dando motivações para continuar e irmos além do que os normais liam da cúpula dos romanos, porque nós não vivemos, na analogia deste texto, como o juiz de Roma. Nós vivemos alicerçado numa fé genuína, que não vai pelo que o homem diz, mas vai pelo que Deus diz. E aqui, essa mulher revela persistência, e eu quero aqui que você redobre a sua atenção. Pastor Everaldo, persistência é diferente de insistência. Por quê? Insistir é continuar fazendo do mesmo jeito. Exemplo: se eu tentar, nobres irmãos, levantar e passar por essa mesa, eu vou ter dificuldade. Se for teimoso, posso virar a mesa, posso me machucar, posso quebrar a mesa. Mas há uma estratégia para os não teimosos de sair um pouco mais dificultoso, empurrar a cadeira, dar um impulso e sair pelo lado. Exige mais investimento de energia.
o que estamos vivendo. Queríamos estar reunidos aqui com os irmãos no templo, mas a Bíblia nos orienta a respeitar as autoridades da terra. Estamos vivendo um momento que não é para insistir, é para persistir. Persistir é o fazer o que eu não fazia, é fazer mais do que eu vinha fazendo. É momento de não buscar a Deus como buscávamos antes, buscar mais. É momento de não orarmos só 10 minutos das manhãs, de orarmos 1 hora na madrugada. É momento de não jejuarmos um dia no mês ou na semana, mas orarmos, se pudermos, todos os dias. Porque, irmãos, a pandemia não resiste ao Deus da igreja que está de joelho. Aleluia. Então, insistir é fazer do mesmo jeito, com as mesmas maneiras. Persistir é fazer diferente. E eu quero contextualizar, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Isso é texto e contexto. Se voltarmos para o livro de Ruth, revela que ela vivia no período dos juízes. E temos no livro de Ruth, viúva e juiz. No Evangelho de Jesus Cristo, registrado em Lucas 18, um juiz injusto e uma viúva. A história de Ruth revela que Noemi e seu marido Elimeleque eram contemporâneos de Gideão, viviam no período dos juízes, aproximadamente 360 anos, desde a posse da terra de Canaã até o início da monarquia em Israel. Só que a realidade ali não era uma realidade boa, era uma realidade adversa. Por quê? Porque Gideão, ele vivia dias em que os midianitas, os amalequitas, vinham e roubavam tudo que eles produziam. Os dias em que estamos vivendo, aplicando a palavra, é dias de desconforto, é dias de novas estratégias. Por quê? Porque enquanto Noemi e Elimeleque se reúnem e olham a adversidade, a dificuldade, com os olhos da carne, com os olhos humanos. Por quê, pastor Everaldo? Porque no momento em que eles veem a fome, e eles estavam em Belém, e Belém é o quê? Casa do pão, é o pão vivo que desceu do céu. Então ele se responsabiliza pela nutrição da nação que convidou a seguir a ele. Agora o que há de ser entendido é que Elimeleque e Noemi é uma realidade, Gideão é outra. Elimeleque e Noemi se reúnem no momento de fome para sair da casa do pão. Casa do pão é onde Deus está, é a presença de Deus, é persistir e não insistir, é ser crente contemplando um culto por uma live. Por quê? Porque Deus é onisciente, o mesmo Deus que está aqui, está aí sendo adorado por você, pela sua família. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então entendemos o que? Elimeleque e Noemi batem uma reunião e dizem: vou fazer as malas, vou embora para Moabe. Moabe não é casa do pão, Moabe, casa da abominação. Eles vão para Moabe. Enquanto isso, pause aqui, Noemi e Elimeleque. Agora solte o play de Gideão. Enquanto isso, Gideão, pastor Everaldo, está malhando o trigo no lagar. Gideão não está insistindo, porque se ele insistisse, os ladrões viriam roubar a bênção de sua vida. Mas ele persiste, ele faz diferente do que vinha fazendo. Malhar o trigo no lagar é trabalhar em desconforto. Malhar o trigo no lagar é, ao invés de orar só na terça-feira, é orar todos os dias. Malhar o trigo no lagar é ser crente mesmo não podendo nos reunir no templo, porque a igreja viva é eu e é você. A igreja que adora somos nós. O templo é o lugar onde nos reunimos. Mas quero te convidar, no momento de adversidade, malhe o seu trigo no século 21, no ano de 2020, no lagar. Trabalhe mais do que tinha trabalhado. Glória a Deus. E o que acontece? Deus vê Gideão malhando o trigo no lagar. Ou seja, o que eu aprendo, pastor Everaldo? Que quando Deus me vê persistindo, Ele vai enviar a resposta do céu para a minha vida. Porque malhando o trigo no lagar, Gideão é chamado por um anjo. É a resposta de Deus
para a vida de Gideão. Aprendamos, vamos malhar o trigo no lagar, porque as respostas de Deus estão sendo liberadas por Deus para as nossas vidas, pela persistência que temos em não deixarmos de termos características de igreja triunfante e vitoriosa. Olha que lindo. Ei, aqui remete que Gideão, ele está próximo da vontade de Deus. Quando Deus nos ensina em Mateus 16 e 18, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, é dois termos, Petra e Petros. Um é fragmento de pedra quebrada, pequenininho, ninguém dá valor. O outro é a rocha de tropeço para os que rejeitaram ela, mas a rocha de sustento para quem vive nela. Olha só, lá no jardim fomos tirados fora da presença. Aqui, veja bem, Noemi e Elimeleque querem sair da presença de Belém. O que Gideão quer? A presença de Belém. Aqui, Belém tipifica a presença de Cristo em nossas vidas. Olha só, este fragmentinho de pedra que era Pedro, o que Deus nos ensina? Se você se permitir ficar sobre a rocha, e aprendemos, porque este fragmento tinha característica da rocha, ele fica ali, vem o frio, vem a chuva, vem a pressão, vem os ventos, ele funde, ele solda o fragmento na rocha. E nós já temos característica da rocha em Gênesis 1 e 26, qual é? Nós somos a imagem e a semelhança da rocha, irmãos. Então, se ficarmos na rocha, nós nos fundimos nela, e ela é que se responsabiliza pela integridade física da igreja, pela integridade física do indivíduo membro da igreja. O que eu quero compartilhar com você: fique malhando o trigo no lagar, fique tendo a persistência da viúva de Lucas 18. Por quê? Porque ele tem pressa em nos responder. Agora, voltando ainda, Elimeleque e Noemi chegam em Moabe. O que eles encontram? A morte. Por quê? Saem do centro da vontade de Deus. Outra coisa que eles vivenciam: eles ouvem falar da vitória de Belém, mas não desfrutam e nem veem a vitória de Belém. Agora, quem malha o trigo no lagar, irmão, vai desfrutar da vitória, vai ver a vitória e vai derrubar postes ídolos para edificar altares de relacionamento íntimo com Deus. Então, se a ciência está dizendo para você, na analogia, dizendo para você ir para Moabe, abandonar, não ficar, Jesus te convida: fica na Petra, que é a rocha, porque eu faço você mais que vencedor em mim, que sou Cristo Jesus a tua vida. Olha só, quando Moabe apresenta consequências, ouve-se falar que em Belém deu tudo certo, e aí volta só as viúvas. Lá em Lucas 18, uma viúva pedindo a um juiz que não teme a Deus. Agora, elas voltando lá em Ruth, voltam para Moabe. A hora que entra em Moabe, eu aprendo uma característica com Ruth, uma nora de Noemi. Qual a característica? Ela disse para sua sogra assim, ó: sogra, eu vou sair atrás dos colhedores. Isso é uma lição extrema para a nossa vida. Por quê? Em tempos de dificuldade, eu saio atrás dos colhedores. Por quê? Porque o que caía no chão não é mais do dono da terra, é do órfão, da viúva e do estrangeiro. Isso é a provisão de Deus para a nossa vida em tempos de desafio. Mas eu devo ficar na trilha atrás dos colhedores. Aleluia. É fazer mais do que eu vinha fazendo, é persistir e não só insistir. Outra coisa eu aprendo, que quando ela tem humildade para persistir atrás dos colhedores, o seu remidor enxerga ela, e ele manda que o servo deixe cair mais espigas no caminho dela. O que isso nos revela? Continue persistindo com Jesus no caminho que é Jesus, porque ele tem dado mais espigas nos dias de desafio. Resumindo, e aqui vou ser fiel ao tempo, o que acontece? Quando ele enxerga, manda cair espigas, ela encontra o remidor da sua causa. Isso é a tipologia de Lucas 18. O nosso remidor, irmãos, é Cristo, o Nazareno ressurreto, entronizado num alto e sublime trono de glória. Agora o texto de Lucas 18 nos encerra com uma pergunta: porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem vier? Irmãos,
Deus, na pessoa de Jesus, não resiste à fé e à adoração. Se está dificultoso, oremos, obedeçamos e adoremos mais, porque Ele tem mandado resposta do céu para as nossas vidas. E eu aqui agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.